Chegamos no domingo, no quinto domingo da Quaresma. Querido irmão, querida irmã, Jesus está sentado na esplanada do templo, na atitude clássica dos mestres que ensinam seus discípulos. Sentado como os rabis, ele vai oferecer a todos os que ali estão uma lição inesquecível sobre a forma como Deus olha para a fragilidade dos seus filhos. Os escribas e os fariseus apresentam-se diante de Jesus com uma mulher, conta-lhes que ela foi apanhada a cometer adultério. Lembram a Jesus o que a lei determina em casos semelhantes, mas perguntam a Jesus a sua opinião sobre a matéria, sobre o fato, sobre o caso. A lei determinava efetivamente que se um homem cometeu um adultério com uma mulher, o seu próximo, deveria ser punidos com a morte. O autor do relato revela-nos, então, que aqueles escribas e fariseus estavam, sobretudo, interessados em armarem uma cilada a Jesus e terem pretexto para o acusar. Efetivamente, Jesus optasse pela clemência contra o que a lei estipulava, seria acusado de fazer da lei morta e perderia o direito de apresentar com qualquer pretensão messiânica. Ou seja, ele não poderia dizer isso. Mas, se ele também aprovasse a lapidação, a morte daquela mulher, estaria a contradizer tudo que acostumava ensinar sobre o perdão e sobre a misericórdia. A questão, então, queridos irmãos, era decisiva. Não se tratava de uma questão meramente acadêmica, mas de uma decisão que implicaria a vida ou a morte de uma pessoa. A mulher acusada estava de pé no meio dos presentes, naquela posição habitual do que o acusado ocupa, quando é apresentado no tribunal, ocupa um lugar central, está no meio para ser julgado, para receber a sentença. E o que estava a cena era assim. Os acusadores não se dirigiam à mulher, uma vez que a sua culpabilidade estava definida já desde o primeiro momento. Eles dirigiam-se apenas a Jesus, pois o que lhes interessava era comprometer Jesus, colocando a questão, e todos os que o assistiam à cena estavam ali pendentes daquela reação de Jesus, o que é que ele iria dizer. Mas Jesus não responde logo, inclina-se e começa a escrever com o dedo no chão. Tem muita gente procurando entender essa explicação, mas eu não vou entrar nessa, O que é que Jesus escrevia? Mas o texto não diz. O episódio da mulher apanhada em adultério, trazido então pelos escribas, os fariseus, os doutores da lei, oferece um conjunto belo do retrato de como Deus nos ama e de forma como Ele nos ama, de forma como Ele trata toda a fragilidade humana. Garante que o Deus que Jesus nos veio revelar funciona não com uma lógica humana, A lógica da misericórdia de Deus é totalmente diferente, O modo como Ele nos trata, A força de Deus não está em nos condenar, em nos castigar, que às vezes a gente adquire um pouco essa ideia, Deus vai me castigar. Não, a lógica de Deus é o amor, é o perdão. Ele não quer que a morte do pecador, mas que ele se converta e mude. Confirma assim o coração de Deus, um coração de um Pai que nos ama, que nos quer bem. Então, querido irmão, sempre que apresentamos a Ele nossas misérias, nossas decisões estúpidas muitas vezes, nós vamos ouvir: eu não te condeno, vá em paz. Mas o Senhor também vai nos dizer: contudo, não volte mais a pecar, não volte a fazer mais isso. Bom, o texto continua, E aqueles que acusavam a mulher foram saindo um por um. Jesus dá a resposta, porque eles começam a interrogar insistentemente, E aí Jesus diz: realmente, se alguém tiver algum pecado, atire a primeira pedra. E desde começando dos mais velhos até os mais novos foram saindo, e ficou só Jesus que disse: isso, se ninguém te condenou, também não te condeno. Então essa é a experiência que nós queremos viver nessa missa, nessa celebração de hoje, na meditação do Evangelho de hoje. É isso que Deus quer de nós, que a gente trate bem as pessoas também com carinho, com amor, com respeito, como Deus nos trata, com carinho, com amor, respeito. Todos nós temos a possibilidade de recomeçar a nossa história, não importa o que a gente fez de errado. Sim, claro que importa, Mas entenda assim, a gente tem essa possibilidade de recomeçar. Agora, eu preciso querer. Só não posso estar também me sentindo tão certinho ao ponto de ficar condenando e apontando os erros das pessoas. Bom, domingo que vem será domingo de Ramos e a gente tem uma semana para refletir, pensar, para a gente começar bem a Semana Santa
e celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom domingo. Não fique de fora. Curta, compartilhe e siga agora mesmo a Voz do Bem de Itapiúna. Acesse avozdobem.com, o site mais popular de Itapiúna e região, sempre com credibilidade e compromisso com a verdade.